Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesse vídeo vamos continuar a estudar as funções definidas pelo usuário. Vamos ver hoje as funções com valor de tabela com várias instruções. Bom, é uma função com valor de tabela, como nós vimos na última aula, só que ela é um pouquinho diferente, tá, da função com valor de tabela embutida. A função com valor de tabela com várias instruções, ela faz uma espécie de combinação de função escalar, né? A função escalar ela pode ter códigos complexos, com a função com valor de tabela embutida. Tá? E aí retorna para você um result set, um conjunto de resultados na forma de uma outra tabela. Então, basicamente, ela retorna uma outra tabela, só que uma tabela que pode ser retornada a partir de um código mais complexo. Então, esse tipo de função ele cria aquela variável do tipo table que nós já vimos, tá? E popula essa variável a partir do código que você escreve. E aí a tabela é passada de volta à função, e você pode usá-la em declarações select à vontade. Tá? A gente vai ver um exemplo para entender um pouquinho melhor como é que funciona a função com valor de tabela com várias instruções. Esse exemplo vai criar uma variável de tabela chamada @valores e vai popular ou encher, né, essa tabelinha com os dados provenientes de duas outras tabelas, livros e editoras. Tá? O código é esse aqui. Ele está pequenininho, eu vou jogar lá no SQL Server para ficar um pouco maior e a gente poder enxergar e estudá-lo um pouco melhor. Então já vou jogar direto no SQL Server. Beleza. Então eu vou criar uma função chamada multi_tabela. Tá? Multi_tabela. Essa é uma função com valor de tabela com várias instruções. Veja que eu não vou passar nenhum parâmetro para ela. É possível passar parâmetros, mas também é possível criar a função sem passar parâmetros. Eu vou fazer um exemplo desse tipo. Bom, depois eu utilizo a palavra returns, é o que ela vai retornar. Ela vai retornar essa variável chamada de @valores do tipo table. Tá? Só que em vez de simplesmente declarar uma variável do tipo table, eu vou declarar quais campos farão parte dessa variável, dessa tabelinha. Então eu abro parêntese e declaro os campos que eu quero que apareçam lá dentro. No caso eu vou usar nome livro, data de publicação, nome editor e preço do livro. Tá? 4 campos que vêm das tabelas de livros e de editoras. Fecho parêntese e aí eu coloco a palavrinha mágica as, tá? Que vai dar início à execução do código em si da função. Tá? Então, recapitulando, create function, dá o nome para a função, abre e fecha parênteses, se precisar passar parâmetros, coloca os parâmetros aqui dentro. Depois, palavra returns, para indicar o que a função vai retornar, nome da variável e o tipo table, e logo na sequência os campos que farão parte dessa tabela. Então, uma diferença primordial desse tipo de função com valor de tabela para a função embutida é que na função embutida o próprio select determina as colunas que farão parte da tabela. Aqui você determina as colunas que farão parte da tabela, colocando as colunas logo na sequência da palavra returns. Bom, então as, begin, início, e aí eu fiz o insert. Como é que eu vou encher, como é que eu vou popular essas colunas que eu criei aqui em cima? Com dados que vêm do meu banco de dados. Então eu coloquei um insert, nome da variável do tipo tabela, que é @valores, que foi criada aqui em cima, e aí eu abri parênteses e coloquei os nomes das colunas, né, dessa tabela que eu criei aqui em cima, que são as colunas que receberão os dados. Tá? E os dados vêm de onde? Eles vêm de onde? Eles vêm desse select aqui. Olha que interessante. Então, insert na tabelinha de variável @valores, nas colunas nome livro, data de publicação, nome editora e preço livro. Insert o que? Select l.nome livro, l.datapub, e.nome editora, l.preço livro, na mesma ordem. Tá? Esses daqui são os campos from da tabela livro, que eu chamei de L, coloquei um alias, e fiz um inner join com a tabela editoras que eu chamei de E. Fiz um outro alias para ela. Tá? E aqui está o relacionamento entre elas. ID editora de uma tabela igual a ID editora de outra. E no final, você utiliza a palavra return, só return, que é para indicar o fim da função.
tá? Mas o que ela vai retornar de verdade é o que está aqui em cima, tá? É essa tabelinha, essa variável de tabela arroba valores, que contém essas 4 colunas que foram populadas a partir deste select. Tá? Então é como se fosse um insert into. Lembra do insert into? Aquele código que você utiliza para inserir dados dentro de uma tabela. Só que no insert into você utilizaria aqui a palavra values, valores, para especificar os valores que são inseridos nos campos. No caso desse tipo de função, em vez de values, você utiliza um select para especificar os dados que vão ser inseridos nas colunas, tá? Em cada um dos campos anteriores. E esses dados vêm de outras colunas das tabelas do seu banco de dados. Beleza? É um pouquinho mais complexo, né? Mas não é tão difícil assim de entender. Tá? Depois, eu vou deixar esses códigos todos lá no site da Boston Treinamentos. Tá? Lá vai ter a pagininha com esse vídeo embutido e você vai poder ver esses códigos na parte inferior do vídeo, caso você queira copiá-los e testá-los aí no seu computador. Bom, eu vou executar esse código para criar a função, ela não existe ainda no meu banco de dados. Então, executando, comando concluído com êxito, a gente vai olhar agora aqui no DB Biblioteca, eu vou atualizar as funções, vou em funções com valor de tabela, está lá, DBO multitabela. Tá? Veja que ela não tem nenhum parâmetro. Bom, agora eu quero usar. Como é que eu vou usar essa função? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos comentar esse cara todo para ele não nos atrapalhar. E agora eu vou fazer o seguinte, select tudo, vou usar um asterisco mesmo, from, veja que a função é com valor de tabela, então ela retorna uma variável do tipo tabela. A tabela eu coloco onde? No select ou no from? Sempre no from, né, que é para determinar a origem dos dados. No select eu sempre coloco os nomes das colunas. Então no from eu vou colocar o nome da função, porque essa função retorna uma tabela. Então from multitabela, abre e fecha parêntese. Tá? Multitabela é o nome que eu dei aqui em cima para a minha função. Então tá aí, select tudo, from multitabela. Quando eu executar isso aqui, ele vai trazer para mim todas as informações retornadas por essa tabelinha aqui em cima, que é a tabelinha arroba valores, ok? Bom, então vamos testar agora. Eu vou executar, tá lá, trouxe para mim o nome do livro, data de publicação, nome da editora e o preço do livro. Claro, eu poderia ter feito isso usando só o inner join, né? Mas eu estou mostrando para vocês que você pode utilizar uma função para trabalhar com esse tipo de informação. E você pode trabalhar em cima do código dessa função para torná-la bastante complexa. Inclusive pode usar essa função dentro de outros selects mais complexos e pode chamá-la de dentro de outras funções também. Tá? Então isso aqui pode ficar bastante complexo. É importante que você domine o formato, a sintaxe, com tabelinhas, com processamento simples, para depois poder construir seus códigos, suas declarações mais complexas. Beleza? Então é isso aí. Vimos então nesse vídeo a função com valor de tabela com várias instruções, finalizando assim a trilogia de vídeos de funções definidas pelo usuário. Ainda temos algumas coisas importantes para ver em SQL Server, como por exemplo triggers e segurança no banco de dados, e isso a gente vai abordar nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para visitar lá o nosso website www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado e até mais.